Olá, minha doce alma que me acompanha aqui nesse canal. Eu sou a Valentina, sua sacerdotiva. Muito prazer se essa é a primeira vez que a gente se encontra. Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a jornada de alma, sobre esse caminho rumo à origem dentro de nós mesmos, em que a gente acessa esse lugar eterno de alma, quando a gente se compreende eterno, quando a gente se compreende divino, como que esse processo toma forma na nossa vida. E uma dos símbolos mais fáceis de se usar para a gente compreender esse processo é a espiral. A gente tem no nosso portal, no nosso coração, um portal que irradia esses campos eletromagnéticos da nossa energia, que cria esse campo áurico em volta de nós, esse escudo energético, e tudo emana do coração. Então, na espiral, a gente tem essa espiral, o centro dela, a origem dela saindo do centro do nosso coração e vai espiralando. Ao longo da nossa vida, quando a gente vive experiências traumáticas, negativas, que causam um senso de desvalor, de menosprezar, críticas, situações traumáticas no geral que te diminuam o teu valor, que te trazem repressão, que te trazem esse senso de não pertencimento, de inadequação, de não merecimento por vezes. A gente vai criando essa desconexão com o nosso centro, a gente vai criando uma desconexão com as nossas emoções, com a nossa verdade. E quando isso acontece, é o processo de espiralar para fora, né, para longe do coração. Acontece em várias etapas da nossa vida, né? Conforme a gente vive, a gente vai ter experiências que nos trazem essa desconexão. E quando a gente tem, desde lá da nossa infância, experiências traumáticas que nos trazem essa desconexão, que inconscientemente a gente absorve, que sentir não é seguro, que expressar as emoções não é seguro. Quando a gente tem essa crença, consciente ou inconscientemente, a gente está se afastando da nossa origem. Então, nesse processo de despertar espiritual, despertar da consciência, que a gente vai tomando consciência de quem somos, das nossas potencialidades, acessando a totalidade de nós mesmos, ou seja, todas as partes de nós, passado, presente e futuro, quando elas se mergem num só, a gente está acessando o potencial da nossa alma, que transcende o tempo, que é além da dimensão do tempo, além da tridimensionalidade, vai além da matéria. Né? Quando a gente percebe que somos energia e que a gente tem uma assinatura energética única, que a gente tem uma digital de alma única e que a gente é inerentemente valioso, precioso, digno de amor. E que a gente, no fundo, na nossa origem, a gente é amor incondicional. Porque a gente veio de uma fonte divina, a gente veio como uma partícula de Deus para cá. E todas as criações são permeadas de amor incondicional. E a gente vai aprendendo a acessar esse amor incondicional dentro de nós mesmos, conforme a gente vai se voltando para dentro de nós, voltando a ter essa conexão direta com o nosso coração, com a nossa origem. E como isso acontece, como esse processo acontece? Vai da gente tomar consciência de todas as coisas que nos desconectam da nossa verdade, de nós mesmos, seja atitudes negativas, hábitos nocivos, relacionamentos que não servem ao nosso bem maior. São vários fatores que influenciam isso, né? Mas tu pode te dizer o que te desconecta de ti mesmo, o que te desconecta da tua verdade, porque o teu corpo ele não mente.
quando tu tá experienciando uma situação, algo desagradável, tu vai sentir no teu corpo que algo não vai bem, tu vai sentir talvez um aperto no estômago, tu vai sentir uma pressão no peito, tu vai sentir o teu corpo te indicando que aquilo não está sendo confortável para ele, não está sendo bem recebido. E esse é o sinal que tu deve tomar para te nortear, né? Claro que a gente tem aí uma questão que talvez uma circunstância favorável, positiva, tu não receba primeiramente ela assim por conta de tu ter algum medo, consciente ou inconsciente, algum bloqueio, consciente ou inconsciente, alguma crença limitante, mas aí a gente vai trabalhando essas questões conforme a gente vai ganhando mais consciência. E a ideia é sempre voltar para a nossa origem, acessar esse lugar eterno dentro de nós mesmos. E aí, nessa jornada, quando a gente vai se comprometendo conosco mesmos, de nos amar incondicionalmente, de estabelecer limites saudáveis com as pessoas, com nós mesmos, advogar pelas nossas necessidades, né? Ser essa figura que realmente se responsabiliza na totalidade pela própria vida, né? Que se responsabiliza pela própria felicidade, pelo próprio bem-estar, né? A gente começa a definir aí o que tá fora disso, o que não conversa com esse bem-estar, com essa alegria, com esse ser elevado. E daí a gente vai descamando, a gente vai deixando esses comportamentos, pessoas, lugares, hábitos, pensamentos para trás, porque a gente vai vendo o que nos conecta com a nossa verdade e o que nos desconecta. E daí a noite escura da alma, ela vem nesse processo que a gente está voltando pro nosso centro. E daí tudo aquilo que não conversa com a nossa verdade, com a nossa origem, vai se desfazendo, vai se dissipando da nossa vida. Então essa noite escura da alma pode ser que vem acompanhada aí de muito luto, né, de relacionamentos, de trabalho, de lugares, de pensamentos, de versões tuas que tu já foi e não é mais. Porque essa noite escura da alma, ela vem dessa descamação do inautêntico. Tudo aquilo que não é verdadeiro, que não é da nossa alma, vai se desfalecendo do nosso ser. E aí a gente sente um luto. A gente sente essa noite escura da alma, porque fazia parte da nossa identidade que a gente construiu, né? Por vezes, estruturas mentais de pensamento, de crenças faziam parte de quem a gente era. E agora a gente vê que aquilo é uma ilusão, que aquilo não é verdade, que aquilo não conversa com a nossa verdade, e aí a gente precisa deixar ir. E por vezes a gente tá apegado, a gente tem uma resistência naquilo ali que a gente não quer deixar ir. E daí a gente tem essas noites escuras porque a gente sente que tudo o que a gente construiu na nossa vida, que a gente atribuía um significado, era algo transitório e era algo inautêntico, que não fazia parte da nossa essência, e isso faz parte do processo. Mas esse caminho de se voltar para a origem, para dentro de si, é o caminho. É o caminho para que a gente possa renascer para nossa verdadeira essência. A gente nasce nesse mundo como humano e a gente renasce como espírito, né? Quando a gente toma consciência da nossa divindade dentro de nós e a gente vira soberano, né? Uma alma soberana, uma alma que realmente entende que tem o poder de co-criar com o divino, de co-criar a sua realidade e que faz parte de algo muito maior do que ela mesma. Né? E daí, dos desejos do ego que a gente tinha antes de, por exemplo, uma vida que a gente pensa que a gente precisa ter sucesso, que a gente precisa ter uma casa, que a gente precisa ter um carro, que a gente precisa ter fama, dinheiro, enfim, né? Isso que a sociedade nos coloca como caminho de vida, né? Um caminho de sucesso. A gente vê
quando a gente vai se desapegando dessa questão do ego e realmente acendendo essa chama, né, se voltando, conectando diretamente com a nossa alma, a gente vê que a gente veio aqui servir. A gente veio, claro, descobrir, ativar esses dons da nossa alma que fazem parte desse processo também. Quanto mais tu se aproxima do teu centro, da tua alma, mais tu ativa esses dons espirituais, esses dons divinos. E aí, com isso, com tu ativar, tu receber tanto conhecimento, tanta sabedoria dos reinos celestiais, tu te coloca numa missão que tu precisa servir o coletivo, que assim como tu recebeu de cima, claro, pelo teu próprio mérito, pelo teu trabalho interno, pela tua alquimia, tu naturalmente, né, que nem a figura que saiu da caverna e viu a luz que ilumina todas as coisas, naturalmente tu vai querer acordar as outras pessoas para que elas vejam essa beleza divina do sol que ilumina todas as coisas, né, para que elas não vivam mais num mundo de sombra, de fantoches, de ilusões, de máscaras, de fachada. E aí tu te coloca nessa missão que, assim como tu acessou esse reino mais sutil, essas dimensões mais elevadas, naturalmente, porque tu te ama incondicionalmente, tu estende esse amor para o outro. Tu estende esse amor para todas as criações, porque tu ama o divino, tu ama o Criador e tu estende esse amor para os outros e daí tu serve o coletivo. E a missão de alma é sobre isso, é sobre servir, não é sobre os desejos do ego. Então, a gente vai abdicando, vai descamando, vai dissipando toda essa parte inautêntica que vem com esse condicionamento social, que vem com essas crenças que a gente herda da nossa linhagem, né? E dessas projeções que a sociedade e outras pessoas colocam na gente. Né? A gente vai se libertando disso e vai acessando essa originalidade dentro da gente, né? Esse lugar que é eterno, que é pura consciência, que é desperto, que tem uma natural criatividade porque está conectado com a fonte, de onde todas as criações vêm, de onde todas as criações emanam. Então a gente parte desse lugar de serviço ao coletivo, abdicando dos interesses pessoais, do ego. E é um processo que leva o teu tempo perfeito e divino, né? Tem pessoas que vão fazer esse processo numa encarnação, tem outras que não vão passar por esse processo ainda. E tudo bem, né? Faz parte da jornada de alma. A gente não pode despertar alguém que não quer despertar, que não está pronto para despertar. E isso também faz parte de a gente naturalmente tolerar as diferenças. A gente se torna mais pacífico, num sentido que a gente tolera as opiniões divergentes das nossas. Porque a gente entende que todas as perspectivas são válidas, né? A gente não precisa se provar certo, a gente não precisa ser detentor da razão, porque isso gera conflito, gera discórdia. Né? Mas ao mesmo tempo, como uma pessoa desperta, a gente adquire aí esse senso de missão, de propósito e de consciência social também, de que a gente vai cobrar das pessoas que são despertas e usam esse poder divino, né? Esses poderes ocultos, esses poderes psíquicos para manipular, para enganar outras pessoas, para utilizar da energia de outras pessoas para um interesse próprio, egóico, né? E daí, por isso, é interessante nesse processo também a gente cobrar essas autoridades, essas pessoas que não servem o bem maior, porque fica nítido, né? A gente enxerga através das máscaras. E daí, nesse sentido, sim, eu considero que é preciso lutar, né? Mas essa luta não é uma luta física, não é com a força física, é com a força espiritual, com a força da nossa própria energia que se eleva em luz e se ancora como um pilar de luz na Terra. E daí as pessoas que se atraem, né, que já estão dispostas ao despertar, elas naturalmente são atraídas até ti e
são despertas, vão despertando aos poucos, né? Vão passando por essas ativações energéticas e só da gente ter essa conversa, a gente já tá numa ativação energética, né? A gente tá se conectando com esse símbolo da espiral e a nossa alma, consciente ou inconscientemente, tá se lembrando dessa origem divina. E isso é muito bonito. Fico por aqui nesse vídeo, espero ter te trazido aí alguma clareza nessa tua jornada de alma, nesse teu processo de despertar da consciência. E é isso, te amo, amo de verdade, estendo esse amor incondicional do Criador que vem, que é disponível para todos nós dessa fonte e estendo para ti, com luz, com amor, com sabedoria, tá bom? Fico por aqui, até a próxima. E aí, durante esse processo que tu vai despertando a tua consciência, que tu vai se sensibilizando, tu vai despertando mais compaixão por ti mesmo, né? Pelos erros que tu cometeu no passado, que tu não tinha a consciência que tu tem hoje, tu vai te perdoando e tu vai entendendo que é a falta de amor, é a falta de consciência que traz as chagas da humanidade, que traz as nossas dores, que traz esse pesar para nós. Porque se todos nós despertássemos para a nossa origem divina e abdicássemos do ego, a gente estaria vivendo uma realidade completamente diferente, né? A gente não estaria pautando a nossa sociedade em lucro, em consumo, tudo seria diferente. E aí, quando a gente entende isso, que é a falta de amor e de consciência que causa, que perpetua esses efeitos negativos no coletivo, degradando a Mãe Terra e por aí vai, a gente passa a ser esse pilar de luz que estende essa compaixão, que estende para qualquer pessoa que for, não importando a raça, a etnia, a sexualidade, enfim, a crença religiosa, o que for. A gente entende que aquela pessoa ali é uma alma, né? E por vezes ela tá passando por alguma dificuldade e a gente estende essa compaixão, essa empatia. Porque a gente viu que era isso que faltava pra gente. Porque a gente não teve amor e consciência lá no passado. Senão já seria diferente, daí a gente aceita tudo como é, a gente aceita o presente como é, que a gente chegou nesse despertar da consciência no agora, e aí a gente vai fazendo escolhas daqui pra frente mais alinhadas, né, mais pautadas nessa empatia, nessa compaixão. Então, é esse o sentimento de amor incondicional. Tu entende, tu se ama incondicionalmente e tu estende esse amor para os outros, porque muitas vezes as pessoas não se amam incondicionalmente. É isso que falta na vida delas, é esse o alimento do espírito que elas precisam, e daí tu entende isso e tu vai lá e dá de bom grado, tu dá de coração aberto, sem expectativas, tu faz esse serviço. E isso é muito potente, é muito bonito, é louvável. É a missão que tu tá desempenhando aí de cura da humanidade, né? Por mais que às vezes tu ache nada demais, só dei um conselho pra uma pessoa, tu vai ver aquilo realmente mudou a vida dela, abriu a mente dela para novas possibilidades. Realmente tu conduziu uma transformação ali. E essa cura que irradia de nós, ela reverbera, ela vai tendo efeitos maiores que por vezes a gente não percebe, mas pode ter certeza que faz toda a diferença. Tu ser luz em um mundo de trevas faz toda a diferença. Tu eleva o espírito da humanidade, tu eleva a frequência vibracional do planeta.